Hola chicos del sexto año, ¿todo bien con ustedes? Bueno, hoy, día 29 de junio de 2020, iremos hablar en nuestra clase sobre los artículos definidos e indefinidos. Y yo iré empezar preguntando a ustedes, ¿ustedes saben qué es un artículo? Bueno, uso de los artículos. Vocês sabem, pessoal, o que são artigos? Então, eu vou explicar para vocês, até mesmo porque eu também vou colocar um vídeo do YouTube que vai ter outras explicações. Em poucas palavras, eu vou explicar o que são os artigos. Os artigos são palavrinhas pequenas que vão sempre acompanhar um substantivo, que vão definir ou generalizar um substantivo. Quando eu digo assim, a vaca, qual é a palavra que acompanha o substantivo vaca? É a. Então, o a é um artigo. É um artigo definido, feminino, singular. Agora, quando eu digo uma vaca, qual é a palavrinha que está acompanhando o substantivo vaca? É uma. Então, uma também é artigo, que é artigo indefinido, feminino, plural. Então, todas as palavrinhas que acompanham um substantivo são chamados de artigo. Então, os artículos são divididos de duas formas: os artículos definidos e os artículos indefinidos. Os artigos em espanhol são exatamente iguais aos artigos no português, né? Eles têm a função de especificar os substantivos, que são chamados de artigos definidos, ou de generalizar os substantivos. Esses são chamados de artigos indefinidos. Então, os artigos definidos, eles especificam, ou seja, são alguma coisa que a gente tem certeza que a gente já conhece. E os artigos indefinidos, eles generalizam, ou seja, eles falam de coisas que a gente não sabe ao certo que coisa é. Se eu disser para vocês, peguem o caderno de português de vocês, vocês sabem que caderno vou pegar, ou caderno, pronto, vocês pegam. Agora, se eu disser, pessoal, peguem um caderno, vocês não sabem que caderno irão pegar. Então, quando você sabe que coisa você vai pegar, neste exemplo, é artigo definido. Quando você não sabe, é artigo indefinido. E esses artigos, que eu vou colocar já a tabela para vocês, eles geralmente se antepõem ao substantivo. Geralmente eles vêm antes e em seguida vem o substantivo. Eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha que vai explicar os artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos, tanto no espanhol quanto no português, eles são masculinos, singular e plural, e feminino, também singular e plural. Vejam aí, ó, nós temos aqui os artigos no português, os artigos no espanhol, e nós temos aqui os exemplos no português e os exemplos no espanhol. Então, os artigos no português, o, a, os e as. No espanhol, el, la, los e las. Então, aqui, o artigo masculino singular no português é o, no espanhol é el. Aí o exemplo, o menino é el chico. Então, esse ozinho aqui, ó, e esse ele são os artigos definidos masculino singular. O artigo feminino singular definido é a no português e lá no espanhol. O exemplo, a menina, la chica. Então, a é o artigo e lá também é o artigo feminino singular definido, né? O artigo definido masculino plural, os no português, los no espanhol, os homens, los hombres. Então, ó, los e os são artigos definidos masculino plural.
Os artigos definidos femininos plural. As no português, las no espanhol. Os exemplos: as mulheres, las mujeres. Então, o as e o las são artigos definidos feminino plural. Aí vamos lá para os artigos indefinidos. No português são uma, uns e umas. No espanhol são una, unos e unas. A mesma coisa. Artigos indefinidos masculino singular. E um. Um abacaxi, um ananás. Então, e são artigos indefinidos masculino singular. Artigos indefinidos feminino singular. Uma, no português, una, no espanhol. Uma maçã, una manzana. Então, uma e una são os artigos indefinidos feminino singular. Artigos indefinidos masculino plural. Uns no português, unos no espanhol. Uns limões, unos limones. Então, uns e unos são os artigos indefinidos masculinos plural. E por último, artigo indefinido feminino plural. Umas no português e unas no espanhol. Umas laranjas, unas naranjas. Então, umas e unas são artigos indefinidos feminino plural. Então, aqui está uma tabela explicando para vocês os artigos definidos, que são el, la, los e las, e os artigos indefinidos, que são unas, unos e unas. No espanhol, claro, né? Com os exemplos adiante. Aqui eu coloquei para vocês, mas para vocês observarem como modelo, um quadro também mostrando para vocês os artículos definidos e indefinidos. Artículos definidos, el, los, la e las, que é a mesma coisa que o, os, a e as. E os artículos indefinidos, que são unos, una e unas, que é o mesmo que uns, uma e umas. Ejemplos de orações com artículos. E acá eu busquei colocar para vocês alguns exemplos de orações com artículos para melhorar a compreensão de vocês. Alguns exemplos de orações com artigos, que são as palavrinhas que estão em negrito, que são artigos, para melhorar a compreensão de vocês, para que vocês compreendam melhor. Então, vamos lá para os exemplos. Os mapas estão colgados ali. Os mapas estão pendurados lá. Então, los é um artigo definido, masculino, plural. Próximo. Para Navidad, le regalaré la muñeca que pidió. Para o Natal, lhe presentearei com a boneca que pediu. Então, lá é o artigo. Artigo definido, feminino, singular. Las mañanas não são para mim. As manhãs não são para mim. Então, las, artigo definido, feminino, plural. Tenemos que elegir uma canção para entrar al salão. Teremos que eleger uma canção para começar a festa, né? Para começar o baile. Una é artigo indefinido, feminino, singular. Quero plantar um árbol en el jardín. Nós temos dois artigos aqui. Um árbol, é artigo indefinido, masculino, singular. El jardín, artigo definido, masculino, singular. O primeiro é artigo indefinido e o segundo ele é artigo definido. Próximo. Los alumnos organizaram um torneio de futebol. Também tem dois. Los, que é artigo definido, masculino, plural, e que é artículo indefinido, masculino, singular. E por último,
Traje unas nueces para ponerle a la torta. Traz umas nozes para colocar na torta. Então, una é artigo indefinido feminino plural. E lá é artigo definido feminino singular. Então, compreenderam? Então, pessoal, aqui nós temos 3 mensagens que eu vou ler uma para vocês. E o que é essa menorzinha, essa terceira aqui, que diz: dá sempre lo mejor de ti. O que essa frase quer dizer? Que a gente tem que dar sempre o melhor da gente. Nós temos que sempre nos empenhar o máximo possível para alcançar os nossos objetivos. Então, vocês vão agora assistir a uma classe de espanhol que eu pesquisei no YouTube e em seguida vou mandar para vocês também uma atividade pequenininha que vocês vão ter até o final da tarde de hoje para me enviar, tá bom? Então, hasta la próxima. Tchau.